O Gays com Bolsonaro está aí acompanhando o mandato do presidente há 4 anos e todas as agressões, todos os ataques e ameaças de morte, inclusive, que a gente já recebeu, vêm de gays de esquerda. Né? Vem de gay militante mesmo, de negócio de defender essas moralidades que eles defendem. Né? Então, todos os ataques que a gente recebe é sempre da esquerda. Tem pessoas que a gente consegue conversar, tem deles que perguntam, realmente, tem a coerência de perguntar, Dom, me explica o que é isso. Me explica por que você defende isso. Aí, ok, eu tiro meu pezinho do acelerador, vou explicar, né? Até porque a pessoa está com dúvida, né? Só que o que é que acontece? Eu me inspiro, a gente se inspirou muito e hoje a gente segue se inspirando em movimentos nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos, os gays conservadores, né? Os gays que defendem liberalismo econômico, eles conseguem, eles já estão nessa batalha, digamos assim, há alguns anos, há muito tempo, anos 70, 80, 90. Né? A gente está há 4 anos, então não tem como a gente exigir do brasileiro, né, esse conhecimento todo. Aqui no Brasil, quando a gente bota gay conservador, se você colocar gay conservador aí nas redes sociais, no Twitter, essas coisas, tem o pessoal rindo, o que é? Isso não existe, gay bolsonarinho, isso não... Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, até a literatura de movimento LGBT, eles falam do gay conservative, né? Que é o gay que realmente defende a família, um gay que é cristão, um gay que não fica com imoralidade sei lá, de parada gay, ataques religiosos, entendeu? E há 2 anos, Leda, 2020, a gente teve no gabinete da então ministra dos Direitos Humanos, né? Da Maris Alves. Da Maris Alves. Isso, e teve alguma repercussão, né? A foto oficial, tal, dos gays com o Bolsonaro, com a ministra dos Direitos Humanos, e alguns comentários, alguns sites assim maliciosos de esquerda chegou a nos comentar que a ministra recebeu supostos gays. Supostos? Supostos. Não basta dizer que, né, se reconhecer e se colocar publicamente como homossexual. Não sei que tipo de comprovação eles querem, mas é isso, tipo, tem de tudo. Como será que eu provo? Suspeitos de serem gays, né? Como será que prova que é gay, né? Meu Deus do céu. As pessoas dizem coisas absurdas, pensam coisas absurdas e ainda dizem, né? Não só pensam, como dizem. Supostos. A gente, às vezes, tem que rir um pouco disso, embora seja triste, né? Não tem aquela peça? Seria cômico se não fosse sério? Pois é isso. Sim, né? Exatamente. É como a Ana Paula Henkel, né, gosta de frisar a identificação dela conosco, é porque ela se viu como atleta brasileira e guerreira, mulher que tem sofrido há anos, né, essa tentativa de cancelamento, de perseguição por ser, né, mulher de direita, conservadora. Então, quando ela passou a ver um grupo, né, entre aspas, minoritário, né, de gays que se identificavam aí como conservadores, como apoiadores do atual governo, ela pensou, nossa, eu sei o que eles passam na pele. Né? Então, é daí que vem nossa amizade também com ela. É interessante porque as pessoas são muito raivosas, né, contra o que não é o que elas pensam, né? Então, se você é o contrário do que eu penso, eu não tenho... eu acho que muita gente... É claro que há exceções, há pessoas que prestam atenção no outro, que aceitam o contraditório, que querem conversar sobre isso e tal. Mas são poucas. A maioria reage de uma maneira muito violenta àquilo que ela não pensa, né? Cancelando, bloqueando... Porque o cancelamento nada mais é do que aquele trocar de mal da minha geração quando eu era criança. Né? A gente trocava de mal com os dedinhos. Dá o dedinho. Aí ficava de mal da pessoa, não quero falar com essa pessoa e tal. Aí vai modernizando, mas não passa disso, né? Como a fake news não passa de uma fofoca. Sim. E uma das coisas que muitos jornalistas já fizeram entrevista com a gente, e eles sempre dizem assim, mas... vocês querem destruir, vocês acabam como estão destruindo a história do movimento LGBT. Poxa, a gente não quer destruir nada. Eu sempre falo que a gente quer participar do debate. Né? Há 4 anos, se eu falasse que era independente... vamos supor que o Bolsonaro não apareceu, mas aí eu sou um gay de direita. Eu seria esculachado, entendeu? Eu, pessoalmente, eu fui expulso do teatro. Porque no teatro, na época que eu estava no teatro, era, sei lá, 2017, 2018 em Fortaleza,
O Ceará é um estado historicamente comunista, tem lá voto de cabeça, essas coisas tudo. E o pessoal não aceitava que eu fosse votar no Bolsonaro. Todo mundo atacava o Bolsonaro na sala de aula, eu ia falar alguma coisa, o pessoal se cuspia, se babava de raiva, né? Mas nós não queremos destruir nada. Se você colocar no YouTube da vida e procurar destruição da família, você vai ver ativistas do movimento LGBT falando: nós queremos sim destruir a família. Nós, o Gays com Bolsonaro, né, diversos milhares de gays, de pais de homossexuais no Brasil inteiro, que também são conservadores e concordam com os nossos valores, né, e dividem nossos valores semelhantes, a gente não quer destruir nada. A gente quer fazer parte do debate, mas eles sim querem destruir. Eles que agridem, eles que atacam, eles que ameaçam. São eles que fazem tudo. A gente não, a gente quer fazer parte do debate. No Brasil, anteriormente, antes de Bolsonaro, a gente só via um único espectro político discutindo e fingindo que estavam num debate, né? O teatro das tesouras. Hoje não. Hoje a gente quer fazer parte do debate e, graças a Deus, a gente tem conseguido, né? Mas é muito recente poder dizer que é de direita no Brasil, né? Sim, isso tudo muito. Tem 4 anos. Se você falasse antes de 5 anos atrás, você falasse contra o aborto, a favor de ter a sua religião, De não ter ser a sua cristão, arma ser católico, ser evangélico, ser metodista, ser presbiteriano, ser o que quiser ser, o que puder ser batista, que é a igreja evangélica mais antiga do Brasil. Era tudo visto com muito... Ainda é visto com preconceito, mas era visto com mais ainda, né? Quase que com horror. Sim, não é? Era exatamente. A chegada do assim Bolsonaro... O Olavo de Carvalho também fez um grande trabalho nesse sentido, né? De formar gerações, formar pessoas, falar nesse assunto, indicar livros, escrever livros. Sim. É isso, né, Leda? Então, essa preocupação, esse despertar para a direita vem junto com um despertar também intelectual, né? Intelectual de nós nos formarmos e nos reconhecermos como homens, né? Como inteiro, né? Como filhos de Deus, e não necessariamente por uma questão da sexualidade, que é apenas um item, né? Uma informação de todo o nosso ser, né? De todo o ser de uma pessoa. Então, é isso. Eu e o Dom, a gente reconhece e tem isso em comum também, né? Não dá para ver aqui, mas a gente tem, assim, vários, né? Uma biblioteca bastante interessante aqui, legal, em que a gente busca, né? Se formar, se informar, para isso, para ter esse respaldo, né? E essa maturidade interior para enfrentar cancelamentos e o que vier. Sim. E as pessoas, os gays de direita procuram vocês? Muitos. Pais de gays. Eu vou até discordar de Ledinha hoje, porque você disse que é uma minoria. Nós somos maioria, Leda. Só que é uma maioria silenciosa. É como o Trump falava nos Estados Unidos. Nós somos uma maioria silenciosa. Por quê? Nem todo mundo tem a coragem que a Leda Nagli tem a coragem que nós temos de expor, né, de dizer o que pensa. Nem todo mundo tem. O pessoal quer só ir para o trabalho, voltar para casa em paz, entendeu? Ficar tomando, sei lá, um suco, um vinho dentro de casa em paz. Nem todo mundo quer dor de cabeça como a gente quer. Nós somos porque a gente perde algumas coisas, né? Por exemplo, o teatro não te recebeu bem, muitas pessoas romperam comigo ao longo desse tempo, nos últimos 4 anos. Comigo também. Pessoas que eram amigas minhas e tal. Então, isso tudo tem um custo, né? E às vezes dá trabalho. Então, você fala, vou ficar aqui fingindo de morta, fazendo cara de paisagem, fazendo a egípcia, não é? Para poder segurar a minha onda, entendeu? Você acredita que tem gente que manda mensagem na página e diz assim: Dom, eu não sigo você, eu não sigo o Márcio e não sigo a página de vocês, mas eu apoio vocês. Continue. Mas eu tenho medo de seguir porque ou a minha família vai ver, alguém da família, alguém do trabalho vai ver e eu vou ser cancelado e vai ter confusão. Então não quero, mas sigam e tal. Você imagina um negócio desse em 2022? Um período que a gente tem mais liberdade, as pessoas não têm medo, as pessoas têm medo de se expor por causa disso tudo que virou. Né? Principalmente a questão polarização nível Brasil, né? Desde 2016 com o fenômeno Trump, né, que falou-se muito sobre isso, né, o voto silencioso, né, ali do Brexit, do Trump, efeito Bolsonaro, e 4 anos depois, Leda, ainda existe isso,
né? Ainda existe pessoas no armário. Armário, a gente sempre fala armário político, é um armário político. Eu não sei, é um armário político. Eu não sei se vocês viram ontem, mas tinha um diretor de um desses institutos de pesquisa que é até muito respeitado pelas pessoas, pela mídia, chamada mídia, que também não existe a mídia, né? A imprensa ele elegeu ele como, hein? O consórcio, como fala o filme. Respeito o cara. E o cara, cujo nome eu não sei, porque eu peguei, não coloco toda hora a legenda, coloco a legenda quando o sujeito começa a falar e nunca mais. E quando o locutor despede dele, o apresentador, o jornalista, o repórter, ele diz muito obrigado. Ele diz muito obrigado a fulano de tal. Aí você saberia quem é. Eu sei que ele é diretor do Instituto de Pesquisa, mas não sei quem é. E ele disse que perguntaram para ele a quem que se atribuía, quem votaria no Bolsonaro. Ele disse, há uma subnotificação dos votos. Eu acho que já preparando para uma eventual reviravolta nas pesquisas, né? Sabe? Sim. Ele dizendo, não, tem muita gente que não declara o voto, que tem medo de dizer. E você sabe que eu já vi, entre gays eu não vi, mas entre héteros eu vejo o marido com medo de declarar para a mulher o voto. Nossa, porque a mulher acha o Bolsonaro um horror. Existe, e ele não tem. Mas ele diz para mim, escondido, assim, sabe, na hora que você vai servir, num jantar, por exemplo, na hora que você vai fazer o seu prato, ele vem e diz, olha, eu voto no Bolsonaro. Eu falo, eu não sabia. Aí ele fala, pois é, mas não posso dizer lá em casa. Hã? Gente. As pessoas chegaram. A situação chegou nesse ponto. Eu já vi uma repórter falar para um filósofo na TV, dizendo, não sei como vou falar com meu pai, porque meu pai votou no Bolsonaro. Meu Deus. No Natal, né? Teve uma jornalista. No Natal, como é que você não vai falar com seu pai? Entendeu? Como assim? Meu Deus do céu. Entendeu? Ele é seu pai, em quem ele votou, tem que ser menos importante do que o fato de ser seu pai. Com certeza. Não é possível isso. Mas é muito triste, Leda, ver, né? Assim, é triste, ouvir claro. seu relato de que amizades não se sustentaram, né, diante do fato, né, de pensarmos diferente, muitas vezes. Eu também lamento bastante, né? Pessoas que passaram e que cortaram relações por conta, né, que eu me assumi de direita. É uma coisa muito louca, porque a gente tem direito de ter time de futebol diferente, né? Não é, porque a gente fala, eu sou isso, eu sou aquilo, mas a gente não briga, né, de modo geral. Claro que tem umas pessoas horrorosas que brigam na arquibancada, brigam no meio da rua, apedrejam ônibus, claro, mas tem gente doida em todo segmento e de toda ordem, né? Sim, é mas, de modo geral, as pessoas ditas civilizadas não brigam umas com as outras porque torcem para times ou porque têm religião diferente. Mas há um preconceito muito grande. Por exemplo, quando você vai falar de um jornalista bolsonarista, um médico bolsonarista, o gay bolsonarista, não é? Não tem gay lulista, né? Se a gente for não tem médico lulista. O Alan dos Santos é blogueiro, né? Não é nem jornalista. Não é jornalista. É uma loucura isso. Ele é formado em jornalismo, ele é jornalista. E a pessoa que é jornalista, tanto quanto ele, não o chama de jornalista. É triste isso. Desqualificar o outro é uma arma frequente, né? Frequente nos crimes, né? Desqualifica a vítima. Ela estava de saia curta. Ela me deu bola, não é? Quando o crime é de feminicídio, assim. É muito assim, né? Culpa a mulher pelo decote, seja lá o que for, para se inocentar, né? Ou então se justificar. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!